pessoal, bem-vindos à Casa na Arte, pode entrar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigrist e hoje a conversa vai ser bem diferente porque eu tenho a honra e o prazer de receber aqui comigo uma ex-aluna e agora amiga e parceira, Daniele Costa, que vai falar um pouquinho sobre um trabalho que ela desenvolve junto a um grupo de amigos, de pesquisa que ela tem desde 2015, o Sonatório. A nossa conversa vai ser incrível, espero que vocês gostem. A Dani tem muito a apresentar sobre a relação da arte com a tecnologia. Eu a conheci na faculdade de tecnologia e tive a honra de ser professora dela no primeiro semestre, quando ela iniciava o curso de sistemas para internet, estava apostando aí na carreira como desenvolvedora, como codificadora, digamos assim, estava iniciando, né, num novo projeto aí em Santos, na área de tecnologia de informação, de sistemas para internet. Mas a Dani já tinha uma história acadêmica na área das artes visuais, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então fez um casamento aí bem legal entre a trajetória dela como artista e também como programadora agora e desenvolvedora de tecnologias. A gente já conversou sobre esse assunto aqui no canal, deixo no card a referência de alguns vídeos em que a gente fala da arte, de internet das coisas, de arte digital. Se vocês tiverem interesse, por favor, assistam. Mas essa nossa conversa vai ser bem fluida, bem gostosa, bem despojada, assim como é o jeitinho da Dani. Tenho certeza vocês vão gostar. Um vídeo não é requisito para entender o outro. Dani, muito obrigada. Infelizmente essa conversa não pôde acontecer de modo presencial, mas é um prazer recebê-la aqui comigo hoje. Dani gravou a sua participação para que vocês pudessem acompanhar essa nossa conversa. Prefiro que ela mesma fale de como tudo começou, desse projeto, dessa participação dela no grupo. Ela vai explicar direitinho tudo como foi. Depois, claro, vocês vão poder ter uma deixa aí, uma palhinha desses projetos, desses trabalhos, como a gente sempre gosta de fazer aqui. Se eu escolho um livro, eu leio um trecho do conto, ou do poema, ou do romance, a Dani também vai nos presentear aí com um pouquinho, pelo menos, do projeto, para que vocês sintam como tudo aconteceu. Mas antes de mais nada, Dani, por favor, fala um pouquinho dessa história e do que é esse projeto Sonatório, para que o pessoal aqui entenda. Olá, meu nome é Daniele Costa, eu sou estudante de Sistemas para a Internet pela FATEC, eu sou graduada em Artes Visuais pelo UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e fui convidada pela Vanina para falar de arte e tecnologia, e eu gosto de chamar de arte e programação, e tem gente que chama de arte e código, então tem várias nomenclaturas aí, vários nomes. Mas basicamente vai falar de arte sendo feita a partir de código. Então, e a partir de um computador. Então, arte com computador, arte com código. E para falar um pouco disso, eu vou falar um pouquinho do meu processo, de como que eu cheguei nisso, de querer unir a arte com o código. E para falar disso eu preciso falar um pouquinho sobre meu processo dentro da graduação em artes visuais e também falar um pouquinho sobre o Sonatório até chegar na FATEC e entender um pouquinho mais sobre programação. Então, quando eu cheguei na FATEC, eu conheci a Vanina no primeiro semestre e eu tinha saído de um curso de artes visuais. Quando eu cheguei na faculdade de tecnologia, era um outro ambiente, era uma outra forma de pensar, né? No curso de artes visuais tinha a todo momento processo criativo e outras formas de estudo. Quando eu cheguei no curso de tecnologia foi um outro processo,
mas também foi um desafio, assim, para mim. Eu queria muito entender um pouco mais sobre programação. E no primeiro semestre, quando eu conheci a Vanina, eu e uns colegas, a gente decidiu criar um projeto chamado Cordec, que era a mistura de cordel com código não executável dentro do Cordel. O Cordel, para quem não conhece, é uma literatura muito conhecida aqui no Nordeste. E se eu não me engano, nesse ano que a gente fez esse projeto, esse trabalho, o cordel ele estava virando um patrimônio imaterial do Brasil. Então acho que isso foi o estímulo da gente querer criar o Cordec. E basicamente a gente chamou alguns outros colegas para poder participar. Eles mandavam poesia em forma de código, ou poesia normal, ou dentro de uma estrutura que desse para colocar dentro do cordel. A gente criou uma estética de cordel em folhas A4 mesmo. Criamos o cordel e depois a gente pendurou na entrada da FATEC, no campus que era de frente à praia ali, na antiga FATEC. Então esse foi meu encontro com a Vanina, assim. E foi um encontro de alegria, né? Porque eu ali já estava começando a pensar em misturar as artes com a tecnologia, porque apesar de parecer que são campos muito diferentes, eles possibilitam um encontro de criação, assim. E foi muito bom encontrar a Vanina, né? É uma professora incrível, uma pessoa incrível, tem a mente muito aberta para arte e tecnologia, e esse foi o meu primeiro encontro, assim, com a arte e tecnologia dentro desses meus processos aí que eu vou falar. Essa coisa da arte e tecnologia começou para mim no curso de artes visuais, nas aulas do professor Jarbas, na metade da graduação. A gente começou a aprender um software chamado Process, que é uma linguagem, na época baseada em Java, linguagem de programação em Java. Hoje já dá para usar assim, as ideias do Process baseadas em outras linguagens de programação, como JavaScript, Python. Tem outras linguagens assim que na época eu nem sabia muito bem diferenciar a linguagem de programação, mas eu usava baseado em Java, na linguagem Java, e eu não sabia muita coisa, não sabia a base de algoritmo, não sabia fazer muita coisa, mas eu gostava de ficar fuçando os códigos prontos e ficar modificando ali pequenas coisas, ficar modificando cor ou comportamento de coisas que eu entendia ali dentro do código. E assim, depois que eu descobri o Process, a maioria dos trabalhos que eu fiz foi com código. Eu sentia muito mais facilidade de estar ali no computador mexendo, fuçando, do que propriamente estar mexendo nas artes plásticas e nas coisas manuais. Então eu tinha mais paciência com código do que com desenho, gravura, umas coisas assim. E aí que eu fui tendo, assim, uma vontade maior de me aprofundar com a programação. Nesse processo da graduação, que eu estava aprendendo o Process, eu conheci o Sonatório, que é um grupo de som de pesquisa lá da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu entrei no grupo e aí a gente começou a estudar a literatura do que era som. Eu já gostava de música, mas sabia algumas coisas bem formais, mas no Sonatório eu fui desconstruindo o que poderia ser, né? E como poderia fazer música. Então a gente começou estudando e tendo uma referência aí de leituras dentro do grupo. Depois a gente começou a fazer umas oficinas para quem quisesse participar e ter um entendimento maior assim, de som, de construção de som. Até que o Sonatório criou a Olapso, a orquestra de laptop do Sonatório, onde a gente fazia apresentações ao vivo, que aí dentro do cinema a galera vai chamar de live cinema, de performance audiovisual ao vivo. A gente começou a fazer essas performances fazendo um som ao vivo e com projeção.
E aí, dentro do Sonatório, que é um grupo aí que já passaram vários alunos da UFRB, é coordenado pela Marina Mapurunga, eu descobri um outro software chamado Sonic Pi. E com o Sonic Pi eu comecei a criar sons a partir de código. O Sonic Pi ele é baseado na linguagem Ruby e ele foi desenvolvido assim para o aprendizado de crianças, crianças aprenderem código e aprender som também. É um software bem intuitivo e eu acabei usando ele algumas vezes no Sonatório. E por causa desses processos dentro da universidade, que quando eu mudei de cidade, voltei para Santos, estava na Bahia, voltei para Santos, me deu vontade de entrar na FATEC e poder saber mais do código, né? Então, esse processo de criação ficou um pouquinho mais distante, porém ele ainda estava ali para em algum momento ser colocado em prática com as novas coisas que eu estava aprendendo que era um algoritmo, que era uma estrutura mesmo para poder usar a programação. E no ano de 2020, que começou a pandemia e as pessoas começaram a estar em casa e tal, foi um processo que eu usei para poder estudar mais programação de uma forma que eu queria. Eu tinha trancado a faculdade de sistemas para a internet e aí eu voltei a estudar o Process, eu voltei a estudar o Sonic Pi e nesse processo aí de pandemia que estava todo mundo em casa, o Sonatório resolveu se encontrar online, né, os alunos, e a gente começou a fazer uma reunião e decidiu criar um álbum digital que a gente intitulou depois chamado de Pandemix. E o início aí desse álbum foi feito, né, com um sorteio. A gente fez um sorteio para ver quem ia começar a fazer uma faixa e o nosso pensamento foi assim, a gente cria uma faixa e passa para outro participante. E esse participante faz a dele baseado na primeira. E nesse sorteio eu fui a primeira a ser sorteada e eu criei uma faixa chamada Esperança. E aí foi a primeira vez assim que eu fiz uma criação só com código, com o Sonic Pi, inclusive. E foi bem legal, assim. Até esse lance do sorteio, de ter sido a primeira, me deu essa coisa, tipo, de não ter um tema, então eu poder escolher como seria feita, eu decidi usar com um Sonic Pi. Eu gostei bastante do resultado, apesar de ter sido o primeiro, mas eu usei algumas estruturas de repetição, algumas coisas que eu gosto de ouvir, coloquei uns graves e lancei essa faixa. Então é uma faixa aí que foi legal de ser feita, porque só uso código e aí também misturando as coisas que eu já estava aprendendo, já estava estudando a partir da programação. E aí nesse mesmo álbum aí do Pandemix com Sonatório, eu fiz uma arte com Process, uma capa de álbum para a faixa da Marina Mapurunga. E eu usei também só código para criar. Ficou uma imagem bem abstrata, assim. Esse álbum Pandemix, ele tá no Bandcamp e também tá no site do Sonatório, que é sonatório.org. E foram 9 pessoas que participaram desse álbum. E para mim tem uma relevância bem legal, assim, porque é um trabalho que eu só usei código para fazer arte. Acho que da primeira vez, assim, que eu fiz um trabalho só com código. E aí ficou bem legal. E aí, nesse processo de pandemia, nesse processo de criação do Sonatório, eu resolvi fazer também um encontro online chamado Arte e Programação, meio que para falar disso mesmo, do Sonic Pi, do Process, de dar algumas dicas de código, algumas dicas simples, assim, do que poderia ser feito. E também poder conversar com outras pessoas sobre isso, né? Como que elas
entendem a arte e a programação e essa junção, né, dos dois juntos, assim. Então foi bem legal, porque consegui tirar algumas dúvidas conversando com a galera sobre linguagem de programação, sobre o que é um algoritmo, sobre o que é uma estrutura ali de você criar, de diferenciar o que é um HTML e CSS e dizer que não é programação. Então, tipo, umas dúvidas, assim, para quem tá dentro e estuda é meio básico, mas foi uma forma de juntar pessoas que às vezes estão dentro da arte e nem sabem muito bem o que é programação, ou também uma pessoa que não quer da programação, né, nem tem ideia, assim, de como criar a partir de código. Então, esses foram os trabalhos relevantes, assim, que o ano de 2020 me proporcionou com o Sonatório, que é um grupo que eu sempre que eu posso, assim, eu volto a participar, porque é um grupo que me dá abertura de criação, assim. Então, às vezes, eu tava, sei lá, numa vibe de usar mais o contrabaixo, usar o violão, ou ficar experimentando com imagem, e o Sonatório me proporcionava isso. É um grupo que eu acho bem da hora. Quem quiser conhecer, tem uns vídeos no YouTube, também tem no site deles. E aí, outras coisas que eu fiz, assim, que mistura arte e programação também estão juntas do Sonatório. Tem algumas coisas que eu fiz dentro da graduação, umas pequenas coisas, alguns trabalhos que estão aí espalhados pela internet. E é isso. Espero ter passado algumas informações, assim, e possibilidades. Agradecer a Vanina pela oportunidade, agradecer todo mundo que me apoia aí nas maluquices que eu tento fazer. Dizer que a programação é um campo, assim, que exige bastante, né, estudo, todo dia aparecem coisas novas e várias possibilidades. E como eu tinha comentado também, esse lance da pandemia, né, fez com que todo mundo ficasse em casa e que a gente usasse cada vez mais o celular, o computador, e isso tudo envolve aí os profissionais de tecnologia. É uma área que está muito em voga, né? Muito, muito, muito legal, não é? Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, de ter conhecido esse trabalho da Daniele Costa. Agora já está estagiando na área de TI, já está mudando de novo de rumos e de caminhos, enfim. É uma história bem legal, a história do grupo. Se vocês tiverem perguntas, comentários, curiosidades, por favor, deixem aí a sua opinião. Curtam e compartilhem este vídeo se gostaram, porque é muito legal a gente poder espalhar, digamos assim, essas sementes dos trabalhos que a gente desenvolve, que pessoas tão jovens como a Dani já desenvolvem na área da arte visual, da computação, desse diálogo tão legal entre diferentes saberes, diferentes culturas, a cultura mais exata, computacional, a cultura mais estética, enfim, para que a gente possa sempre realizar trabalhos assim e encontrar pessoas que tenham afinidade com esses assuntos e temas e que se interessem. Eu particularmente adoro e gosto desse assunto, estudo já há alguns anos, então sempre tive curiosidade de conhecer esse trabalho da Dani e eu acho que a gente pôde mostrar pelo menos um pouquinho aqui para vocês, então espero que vocês tenham gostado e eu já me despeço aqui desejando a todos aí um dia maravilhoso, uma tarde, uma noite excelentes e até o próximo vídeo, então um grande beijo.